Queridos irmãos, dando sequência ao assunto que nós estamos tratando a respeito das perguntas que nos foram dirigidas. É interessante você assistir todos os vídeos do 1 até o último para você entender essa história, porque ela é muito complicada. Se você não assistir, você não vai conseguir entender. E mesmo aqueles que assistirem ainda vão ficar meio que, tá? Então Jesus, ele escolheu aquele espírito que seria sua mãe. E ela nasceu, né? E depois que ela nasceu, como os arquitetos siderais já haviam retirado mais de 2 milhões de espíritos e levado para esta cidade denominada Suástica. Então Jesus nasceu, né? Só que Jesus não nasceu o seu eu total. Nasceu apenas uma centelha de Jesus. Porque o eu dele possuía milhares de centelhas, as quais ele tinha comando sobre todas as centelhas. Essas centelhas era e pode ser considerado como corpos. Então vamos pensar assim. O eu de Jesus, ele tinha centenas de corpos, como hoje nós temos o perispírito, o espírito, o corpo físico. E nós temos muitos outros corpos. Só que devido à nossa evolução ser pequena, nós ainda não temos domínio sobre esses corpos. Mas o dia que nós tivermos, nós vamos poder designar esses corpos e vamos ter domínio sobre eles onde eles estiverem. Como, por exemplo, o professor Eurípides mesmo, ele realizava o trabalho de bilocação, de ubiquidade, deixando o teu corpo físico na sala de aula e saindo e indo até certas regiões e lá realizando partos e voltando à sala de aula, onde ele continuava dando aula aos alunos. Então, as pessoas nos perguntam a seguinte coisa, nos fizeram a seguinte pergunta. Se Jesus, quando ele foi nascer aqui na Terra, se de fato ocorreu todo aquele processo que a humanidade 100% conhece, que foi a anunciação do anjo Gabriel, de que ela tinha sido a escolhida para receber nosso Senhor Jesus Cristo. Eu vou dizer a vocês que este fato, ele não ocorreu.
Isso é mitologia. Isso aí é conto da carochinha. Isso aí é invenção do catolicismo que não esclarece a humanidade. Porque isso aí faz parte tudo de faz parte tudo de contos, faz parte tudo de mitologia, sabe? Então, isso não ocorreu. Ah, mas é impossível. Não, você acredita se você quiser. Você não é obrigado. Na parte espiritual você vai deparar com a verdade com esse fato, como um dia eu também deparei. Eu não estaria aqui colocando a minha cara a tapa para falar uma coisa dessa. Então veja bem, José, olha como o negócio é. José, quando ele conheceu Maria, ele já era idoso, não muito idoso, sabe? Mas José tinha lá o equivalente aos seus 60 anos. E Maria tinha lá os seus 19, 20 anos. Só que José já tinha casado uma vez. Você vai falar, ai meu Deus do céu, esse rapaz é doido mesmo. Não, eu posso ser doido no fato de eu aqui estar narrando essa história. De ter coragem de falar o que ninguém até hoje nunca teve coragem de falar. José, ele já tinha sido casado. E do primeiro casamento, José teve de 3 a 4 filhos com a primeira esposa. E quando José conheceu Maria, rezava-se a tradição que naquela época era permitido que um homem pudesse ter mais que uma mulher. Só que a mulher de José, a primeira, havia morrido. E José criava os seus filhos sozinho. Aliás, sozinho não, junto com a sua mãe, junto com o teu pai. A família ajudava ele a criar os filhos do primeiro casamento. E José conhece Maria e automaticamente eles se apaixonam e eles se casam. Olha só para você ver que história. Inclusive, os filhos de José foram ao casamento do pai com Maria. Isabel, sua prima, foi. Uma outra Maria também, que era prima de Maria, que era irmã de Isabel, também foi. E muitas pessoas, por falta de conhecimento e raciocínio, questionam isso até hoje. Jesus foi concebido pelo Espírito Santo ou não? Ora, gente, não existe Espírito Santo. Isso é mitologia, isso é invenção. Não existe Espírito Santo, não existe Pai, Filho, Espírito Santo. Isso não existe. Isso é mitologia.
Isso aí é cabresto colocado na cara da humanidade para que ele não enxergue a realidade, continue sempre cego. E nosso Senhor Jesus Cristo, ele passou por todo o processo que todo mundo passa aqui na Terra. Porque se ele não passasse por todo o processo, naturalmente ele estaria deixando de cumprir os desígnios das leis do Pai a todos nós. Seria ele diferente de nós, o que ele nunca foi diferente de nós. Na questão de trazer-nos ensinamentos. Ele era diferente de nós na questão evolutiva, mas na questão de passar por tudo que nós passamos, ele passou. Inclusive, existiu relação entre Maria e José, e através da concepção foi que Maria ficou grávida. Maria como muitos dizem, ela não gerou Jesus do Espírito Santo e continuou virgem, não. Ela era virgem até casar com José. Assim que ela casou com José, houve o ato sexual, o processo natural da reencarnação aqui na Terra. Ou Jesus viria agindo de uma outra forma para que a doutrina dos espíritos não tivesse respaldo. Porque a doutrina dos espíritos, ela se respalda no que o Cristo nos trouxe. Principalmente na questão da imortalidade da alma, da pluralidade das existências, na reencarnação, na concepção, dores, lágrima, suor e sangue, traição, ingratidão. Então, a doutrina dos espíritos se fundamenta em Jesus. Que se Jesus não tivesse vindo, não teria como a doutrina dos espíritos ter se fundamentado em alguém. Porque Jesus é a base da doutrina dos espíritos. Então, houve o ato sexual, houve a concepção, como ocorre com todo casal. A única diferença é que Maria era evoluída espiritualmente e Jesus evoluído espiritualmente, compatíveis um e o outro, para que nenhum e nem o outro interferisse no processo evolutivo do outro. Assim que José soube que Maria estava grávida, então aquela questão ali do anjo Gabriel, aquilo ali é tudo, sabe? É mitologia, é coisas assim miraculosas, fantasias que foram inventadas para poder
dá um certo lá respaldo, né? Assim que Jesus soube que Maria estava grávida e que correu o boato daí algum tempo de que o Messias estava vindo, houve um alvoroço e os judeus, né, não aceitaram, o que levou na época Herodes, né? Mas aí já é um pouquinho mais à frente. Voltando, José, aliás, deixou os filhos do primeiro casamento com a família e foi cuidar de Maria, que estava na fase de gestação. E no momento da gestação, no momento do nascimento, eles receberam a intuição, principalmente Maria, que eles deveriam procurar uma estrebaria. Aí tudo bem. Porque Jesus, ele veio para os necessitados, para os pobres de espíritos, para os enfermos. Ele não veio para os sãos e nem para os doutores das leis. Ele veio para revolucionar, mas através do amor. Só que daí a algum tempo, Herodes Antipas ficou sabendo que aquele rei que muitos esperavam havia nascido. Foi onde Herodes ordenou que crianças de tal a tal idade fossem todas mortas. Que a intenção dele era que matassem Jesus, matasse aquele rei dos judeus, que os judeus não reconheceram como o Salvador, vamos assim dizer. Mas antes, José e Maria receberam a intuição de ir embora de Jerusalém, né? Daquela região. E eles foram para outras regiões, inclusive para o Egito e para outras regiões que nós não vamos aumentar, tratar, porque senão fica muito longo. E com o passar do tempo, depois que baixou a poeira, Jesus, Maria e José voltam. Só que quando eles voltaram, Jesus já se encontrava com seus 12, 13 anos aproximadamente. E José já se encontrava assim muito desgastado, doente, né? E José veio a falecer. Como muitos gostam dessa frase, ele morreu e deixou Jesus no corpo físico órfão. O que fez com que os filhos de José, que tinha ficado com os parentes dele, se aproximassem de Maria e de Jesus. O que alguns dos filhos de José não admitia aquilo que Jesus fazia.
mesmo desde novinho, desde criança, José ensinou a Jesus o ofício de carpinteiro. Só que a história não conta, e eu já ouvi muitos oradores dizer isso, que a verdadeira missão de Jesus, se assim eu posso dizer, começou aos 30 anos, e isso é mentira. Eu falo que é mentira na cara, porque Jesus trabalhou muito mais dos 9, 10 anos até os 30. Ele realizou muito mais na terra, evangelizando espíritos, conversando com os necessitados, instruindo as pessoas. Ele era considerado por muitos um gênio. Tanto é que, com pouca idade, entre os seus 14 aos 16, ele foi visitar a tribo dos essênios. Ele não foi aprender, como muitos dizem, com os essênios. Ele foi ensinar os essênios. É o contrário. Então Jesus trabalhou demais quando jovem, até os 30. Olha para você ver como que a história muda. Ele trabalhou até os 30 demais, orientando a humanidade. E Maria, sua mãe, tinha um bom relacionamento com os filhos de José do primeiro casamento. Porque os filhos de José ficaram órfãos de mãe e de pai. E muitas vezes ela, Maria, fazia papel de mãe daqueles filhos órfãos. Principalmente quando José saía a pregar, quando moço, eles faziam companhia a Maria. Nós vamos para o outro vídeo e dar sequência.